Graça e paz, bom dia. Estamos começando mais um domingo, mais uma aula de escola dominical, dando boas-vindas aos nossos irmãos e irmãs que fazem parte também da turma do Samuel, né? Sejam bem-vindos. A gente está estudando sobre fé e entendemos hoje que o pensamento de John Wesley a respeito da fé, né? Então vamos tentar fazer uma aula um pouco mais explicativa do ponto de vista de Wesley a respeito da fé. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. O assunto deu para vocês perceberem pelos sermões de Wesley, né, que eu compartilhei com vocês, que numa perspectiva de Wesley, às vezes parece um pouco complexo, né, mas é porque ele tenta esmiuçar o assunto. E a linguagem da época é um outro fator que para a gente é complicado, né? Então, essa linguagem mais rebuscada, né? Eu entendo que o Wesley era um acadêmico, né, gente? Então, ele tem que escrever dessa forma mais complexa, vamos falar assim, tá? Então, vamos estudar um pouquinho hoje, então, a respeito dos conceitos de fé numa perspectiva wesleyana. Vamos lá. Dando início. Antes disso, vamos orar, Guarinha? Pode orar por nós, querido? Vamos lá. Querido Deus e Pai, Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa, Senhor, onde o Senhor nos despertou com a chance, com o dom da vida, Senhor. Senhor, ilumina, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, nós possamos ser terra fértil, Senhor, para receber todo esse alimento preparado por Ti. Usa o pastor Eduardo, Senhor, como boca do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. A teologia de Wesley quanto à fé, então, ela vai ganhando força na medida, então, que Wesley também ele vai vivendo as suas experiências, né? Então, ela vai se tornando cada vez mais real para Wesley. Para Wesley, fé não é a salvação, tá? É importante a gente entender isso. E depois eu vou consolidar isso lá no final, né? Na nossa conclusão. Então, a fé, ela não me leva à salvação. Mas a fé, para Wesley, é o que é uma resposta à salvação que eu recebo de Jesus. Dá para a gente entender isso? Tranquilo? Né? Então, a fé, ela é originada de Deus, em Deus, a partir de Deus para nós. Tá? Então, a fé para Wesley, ela é mais uma chave de como o homem, como a mulher, então ela vai experimentar a salvação de Deus por intermédio da obra consumada lá na cruz por Jesus Cristo. A gente estudou sobre Nova Aliança nesses últimos meses, então esses conceitos não fogem muito do que nós já estudamos, né? Então, nós sabemos que Jesus, através da sua obra consumada na cruz, é que nos salva. Então, não é se eu creio nesta salvação, né? Não é a fé de crer nessa salvação, mas porque eu sou salvo, então eu sou cheio de fé, por isso eu creio, né? Numa perspectiva de Wesley, esse crer também é uma ação do Espírito em nós. Ele nos leva a crer. É Ele quem derrama a fé em nós. É Ele que derrama as certezas de tudo aquilo que Cristo nos deu, né? Por isso que John Wesley vai desenvolvendo também a teologia dele da graça. E ele chama e divide a graça em graça preveniente, a graça justificadora, a graça santificadora, né? Então, até esse crer é uma ação do Espírito em nós, né? Ele nos dá um entendimento, né? Existe uma participação humana aí? Existe, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né?
Pastor, Então, esse pensamento... Oi, Reginaldo, pode... eu até tirei até um print dessa parte que o pastor está falando, que eu achei muito interessante isso aí. Assim, uma definição que ele dá, né? Graça é a fonte, fé é a condição da nossa salvação. Né? Ele deixou bem definido, né? Bem reduzido, assim, em poucas palavras, né? Bem interessante isso. Essa condição é mais no sentido assim, se você é salvo, não tem como você não ter fé. Por isso que ele é uma condição, né? Então, ela vem num pacotão aí, né? Então, ele vai desenvolver esse pensamento depois, acreditando assim, alguns têm em diferentes níveis, né? Mas ela pode ser mudada? Pode. E aí a gente vai ver isso, ela pode ser acrescentada. Você pode, através do seu exercício e das suas experiências, você também cresce em fé, tá? Então, esse pensamento de Wesley, ele vai se consolidando. Antes da gente começar a gravar, eu estava conversando um pouco com vocês a respeito disso, mas a experiência de Aldersgate, né, de 24 de maio de 1738, é um grande divisor de águas, então, da teologia de Wesley, né? Então, esse pensamento, principalmente a respeito da fé, ele vai se desenvolvendo ao longo dos próximos 8 anos. Então, a partir de Aldersgate, em 1738 até 1746, Wesley ele vai desenvolvendo essa compreensão da fé. A experiência de Wesley trouxe para ele uma percepção da graça de Deus e com ela a fé também, como o Reginaldo diz, né? Trazendo para nós a certeza da salvação, né? Então, tem algumas coisas que são interessantes da gente pensar, né? Se o salvo, aquele que compreende a sua salvação, ele também recebe atributos de Deus, entre eles a fé, que dá para ele a certeza de que aquela obra consumada na cruz por Jesus Cristo é suficiente e ele vive por essa verdade. Isso é uma condição plena e absoluta a todo o que crê, né? Para Wesley também, a sua experiência do coração aquecido foi um entendimento claro da entrada do homem para uma comunhão plena com Deus, né? E aí, finalmente, então, ele largou a tentativa de procurar, através da própria santificação, ele compreendeu que toda obra de redenção é um esforço que é somente de Jesus. E por intermédio dele, nós somos redimidos. Não existe absolutamente nada que o homem possa fazer para alcançar a salvação. Então, em outras palavras, Wesley, ele experimentou como se abre um homem para uma comunhão com Deus, né? Na fé. E sem pré-condições, tá? Como é que essa comunhão, ela se torna agora um espaço vital, né, para o desenvolvimento e o conhecimento do homem e da mulher a respeito da graça de Deus, a respeito do amor de Deus. Ele começa a compreender que é por intermédio da fé que nós vamos desenvolvendo experiências agora com Deus. Uma compreensão de que agora eu tenho paz. Eu não vivo mais me julgando, me condenando. Eu tenho segurança em Cristo. E tudo isso é um resultado da fé que vai se desenvolvendo em nós a partir de agora. Wesley, ele tem essa compreensão também com base no que nós vimos semana passada, no Antigo Testamento, do que Paulo ele compreende de fé, né? Que somente pela fé é que nós somos salvos. Essa teologia de Paulo é abraçada por Wesley, tá?
Em 1772, quando John Wesley está relembrando a sua jornada teológica, ele observou, ele fez uma observação, que até 1738, ele não entendia claramente que nós somos salvos pela fé. E aí, quando ele diz salvos pela fé, entenda que não é porque nós cremos então. Entenda isso. Ser salvo pela fé não significa que agora Deus te recompensa, te dando salvação. Tá claro isso pra gente? Então, quando a gente diz assim, salvos pela fé, e aí, porque você creu, não, a obra de Cristo me salvou. Quando eu compreendo que Cristo me salvou, né? Eu creio nisso com toda a minha força. Eu estou me apropriando. Isso não é um presente. Isso já está sobre nós. É isso que a gente precisa entender. E John Wesley deixa isso muito bem claro. Então, durante todo o ano de 1738, John Wesley vai desenvolvendo diversos pensamentos teológicos, né? E aí ele vai construindo, vai fundamentando, então, a sua teologia. Para alguns estudiosos, chamam o ano de 1738 como o ano notável de John Wesley, é assim que eles escrevem. Eles falam que foi o ano notável de Wesley, né? Porque foi o ano que ele começou a despertar para muitos pensamentos. Até então, ele tinha um pensamento acadêmico. Até então, ele tinha um pensamento religioso. Era muito mais filosofia do que qualquer outra coisa, né? Uma filosofia da religião, né? Peter Buller é um cara que vai ganhando muito espaço também na vida de Wesley, né? Peter Buller era um pregador morável, né? E ele, então, vai conversando com John Wesley quando John Wesley ele volta da Nova Inglaterra, né? Que a gente conhece como Estados Unidos, quando ele volta da Geórgia. Vocês conhecem essa história? John Wesley, ele foi para a Geórgia. E aí, no navio, ele conheceu os irmãos morávios, né? A gente fala irmãos, pensa que é 2 ou 3, né? Os irmãos, ele conheceu os morávios, né? E ali, John Wesley, ele tem uma experiência da fé desse povo e do exercício de fé desse povo, que é um negócio que chama muita atenção dele. Ele, até então, nunca tinha visto uma fé prática como viu daquele povo, né? Então, quando ele volta, o seu irmão Charles, que ficou, ele está dando aulas de inglês para o Peter Buller, né? Que é um pregador morável. E aí o Peter Buller começa a falar sobre fé, salvação com John Wesley. E ele mais ou menos que vai discipulando John Wesley, vai ensinando John Wesley de conceitos equivocados que ele tinha a respeito da fé, da salvação, da justificação. Então, essa teologia de Wesley também, ele tem um plano de fundo aí que é moraviano, tá? Então, é muito interessante, se vocês nunca estudaram sobre os morávios, né? Eu preciso dizer para vocês que é uma viagem muito interessante, né? Aí eu fiz uma referência aqui, né? Sobre um documentário que é muito interessante. Ele é da Gláucia Rosani. A Gláucia é lá de São Luís, no Maranhão. Ela tem um ministério de louvor e adoração muito forte, profético, né? E ela foi para Herrhuter, que é na Alemanha. Os morávios eram da Morávia. A Morávia é a antiga República Tcheca. E aí, por volta de 1660, por aí,
teve uma revolução e eles tiveram que sair porque eles estavam sendo perseguidos e foram encontrar refúgio em Herrhuter, na Alemanha. Só que em 1727, aproximadamente, se não me falha a memória, eles tiveram um reavivamento da comunidade, né? Então foi uma experiência que os moravianos foram enviados pelo Espírito Santo a serem pregadores praticamente no mundo inteiro. Aquela comunidade teve gente que o Espírito Santo levou para todo mundo. Os caras quase vieram parar aqui, a corte que não deixou eles entrarem, né? Então, a explosão de avivamento que essa igreja teve resultou no que nós temos de herança wesleyana, né? Então, é importante, a gente fala muito sobre arminianismo na teologia de Wesley, mas é importante a gente não se esquecer da influência morávia na teologia de Wesley, né? E aí fica aí para vocês, se vocês quiserem procurar, fica mais fácil, porque eu acho que é complicado vocês pegarem o endereço, né? Mas de documentário mesmo dela, contando um pouquinho dessa história, vocês vão ver uns 28 minutos, tá bom? Depois ela começa a falar um pouquinho sobre o ministério profético, etc. Mas se vocês procurarem, né, Herrhuter e o avivamento moraviano, no canal da Gláucia Rosani, vocês já vão encontrar lá. Tá? Dá um Google, e aí se vocês conseguiram dar um print na tela aí, fica mais fácil para depois vocês entrarem, tá? Então fica como dica para o estudo de vocês. Kátia, você pode ler para mim, por favor, essa expressão de Wesley? Convicção interior que Deus operou no coração do crente, esperança e confiança certa em Deus de que seus pecados estão perdoados pelos méritos de Cristo e que, como reconciliado, está sob o favor de Deus. Então nós percebemos aqui que para Wesley, uma vez que essa compreensão, então ela é entendida, tá? Ela nunca vai abandonar a pessoa. Muito em conformidade com a palavra que está em Hebreus. Quem pode abrir para mim? Capítulo de número 6. Vamos ler até o 8. Não, vamos um pouquinho antes, até o 6. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento e de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aquele que, uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Ou ao escárnio, né? Então, o que esse texto está dizendo, né? Que o cara que cai, ele nunca mais será renovado? O texto é o que diz. Mas o que John Wesley está dizendo aqui para a gente, e quando a gente vai estudar um pouquinho, é que é impossível alguém que viva tudo isso caia. Se caiu é porque nunca viveu. Porque uma vez que nós somos iluminados, é impossível a gente voltar atrás. É impossível. Ah, mas eu já vi muita gente falando em língua estranha e depois, hoje, abandonou a fé. Não, mas o cara não entendeu. O que John Wesley fala e o que o texto está apontando para a gente é que se a gente teve a iluminação do quanto Deus nos ama, do quanto Ele fez por nós, do que Ele fez por nós, é impossível a gente voltar atrás. Essa iluminação
uma vez a fé em nós, ela cresce e ela se desenvolve em nós, né? Então, John Wesley, ele foi aperfeiçoando ainda mais a essência da fé justificadora nos seus escritos, então, como eu já disse para vocês. E em seu sermão Salvação pela Fé, que eu compartilhei com vocês, por exemplo, ele publicou, né, ele pregou esse sermão dias depois da experiência dele de Aldersgate, né? Eu fico imaginando a cabeça desse cara. Gente, eu lembro de quando eu tive a minha experiência com Deus. Gente, eu fiquei doido. Eu fico imaginando esse homem que já era assim um teólogo conhecidíssimo, um cara extremamente respeitado. As coisas que Deus clareou na mente desse homem, as experiências que ele começou a ver, né? Então, nessa história dos morávios, né? Ele ficou pasmo, porque estava caindo o mundo, cara. As ondas batiam no barco a ponto de quase afundar o barco. E a mulherada, as crianças, todo mundo cantando. É o John Wesley. Cara, vocês não têm medo de morrer? Quando tudo passou, ele foi falar com o pregador, com o chefe da comissão evangelística dos morávios lá, né? Esqueci o nome do cara. Aí o cara vira para ele e fala assim: cara, você tem certeza que você é crente? Você tem certeza que você é salvo? E aí essa pergunta ficou na cabeça dele 2 anos, né? Ficou 2 anos na cabeça dele. E aí quando ele já volta. Charles Wesley teve uma experiência, né? Por isso que eu falo, a gente não dá grande importância para Charles, gente. Ele aparece só como o coadjutor de Wesley, mas na verdade ele é o grande precursor, né? De todas as experiências que depois logo em seguida Wesley tem também. Primeiro tem Charles, ele abre o Clube Santo, depois Charles, o John Wesley é que acaba cuidando, né? Ele tem primeira experiência, né? No domingo de Páscoa, né? Tá muito doente, muito enfermo, desistindo de tudo, de todos. Aí recebe a cura, tem o seu coração iluminado. E depois John Wesley, cerca de dias depois, tem a experiência de Aldersgate, né? Então, eu fico imaginando a cabeça desse cara depois, né? Com toda a experiência, entendendo essas coisas e agora tendo que refazer toda a teologia, compreendendo esse negócio que agora está explodindo dentro dele, né? Então, por meio da fé, somos salvos, entendemos a salvação, né? E ele pode, pelo menos de início, né, responder como é que a salvação se dá em nós. Ele tenta, através do seu sermão, explicar para a gente, então, algo que eu gosto muito de usar nos meus sermões e quando a gente está tendo aula, né? Então, o que não é fé cristã, né? Vocês leram isso? Para Wesley, o que não é fé cristã? Eu pensei que o Reginaldo ia chamar atenção para isso, né? Quem pode me dizer aí? Vocês leram isso? Até o diabo tem fé, né, pastor? Percebe que a fé como produto seu não é importante dentro dessa perspectiva de Wesley? Não é isso que ele entende, né? Vamos tentar pegar, né? Eu não compartilhei o texto com toda a igreja, né? Mas compartilhei só com vocês, né? Mas vamos lá, então. Vamos pensar. Então, ele primeiro, antes de explicar o que é fé, ele vai desmistificar, então, o que não é fé, tá? Então, vamos lá. O que não é fé? Primeiro, ele fala sobre a fé do pagão. E aí ele diz que a fé de um pagão, a fé que justifica, ela vai muito, muito além de uma crença, né?
o cara saber que Deus existe, de que Deus é Deus, vai muito mais além de você compreender que Deus é recompensador daqueles que buscam de uma forma assídua dentro da igreja, né? Não é isso. Eu tenho que ir para a igreja porque Deus deseja que eu esteja na igreja. Não, isso não é fé. Isso não é fé, né? Ele deixa claro quanto ao conhecimento do que é certo e o que é errado, né? Então, o fato de eu saber o que é certo, o fato de eu saber o que é errado, o que Deus gosta e o que Deus não gosta, né? Que são virtudes morais para Wesley, que ele chama isso de virtude moral, né? Fé não é só isso. Então, ela vai além das virtudes morais, tá? Além disso, ele também diz que uma fé pagã, né? É uma fé que às vezes a pessoa ela sabe do favor de Deus, sabe que Deus é que dá saúde para ela trabalhar, e essa pessoa é agradecida a Deus, tá? Mas isso não é fé cristã. Para ele, até o pagão sabe disso, né? Que agradece a Deus, né? Tanto é que fala assim, o cara nunca pisou numa igreja, né? E vai, Deus te abençoe, né? Então, isso não é fé, tá? Então, tudo isso, por mais nobre que possa parecer, é apenas a fé, o que John Wesley trabalha como uma fé de um grego, a fé de um romano, né? A fé de um pagão, tá? Sabe que existe um ser superior, né? Uma força, uma luz, não é assim que o pessoal fala, né? O universo, joga para o universo. Então, mas ele sabe que esse tipo de fé não pode justificar, tá? Porque quem está em evidência aí ainda é o próprio homem, né? Eu acredito naquilo que eu escolhi acreditar. Então, percebe que não há uma iluminação. Ainda eu creio naquilo que eu... porque eu creio diferente. Você pode crer no que você quiser, mas isso não é fé, né? Para Wesley, isso é muito claro, tá? Uma outra fé, gente, e aí, a primeira vez, quando eu estava na faculdade, que é um absurdo, né? 12 anos depois de ser metodista, né? Vai ler um sermão de Wesley, misericórdia, o bicho sem vergonha esse Eduardo Seixas Júnior, né? Então, aí você vai falar assim, eu tenho 40 anos de metodismo, nunca li, pastor. Que vergonha nessa cara, pelo amor de Deus, a base da nossa fé, da nossa crença, da gente ser metodista tá aí. Fala, Dário, se entrega, Dário. Se entrega, Dário, você é o mais velho da turma. Eu não li todos, não, são muitos, mas eu li alguns. Pouquinho aqui, ó. Esse aqui só tem 2 volumes só. Então, é bom para gente ir entendendo, né? É uma leitura, eu vou confessar, que não é uma leitura muito fácil, principalmente diante do português, né? Mas, gente, é você saber que você tem raiz, né? É saber que existe uma tradição por trás de nós, né? E por que nós somos metodistas? Melhor de tudo, né? Por que nós somos metodistas, né? Então, John Wesley, ele vai desenvolver que a fé cristã também não é uma fé de um diabo ou uma fé de um demônio, né? De acordo com Wesley, os demônios, eles acreditam que Deus existe, e eles sabem que Deus, ele é grande em sabedoria e em poder. Eles reconhecem isso. Quem pode abrir para mim? Carlinha, vou botar você para trabalhar. Leia para mim Atos, capítulo 16, versos 16 e 17, por gentileza.
Dário, abre para mim Tiago 2,19, por favor. Aí, Kátia, abre Lucas 4 para mim e fica no jeito aí depois que eu vou pedir para você ler para mim, tá bom? Certo dia, quando íamos para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem escrava que tinha um espírito de adivinhação. Ela obtinha para seus amos muito lucro por seus oráculos. Começou a seguir-nos, a Paulo e a nós, clamando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Então o diabo sabe, né? Qual é o caminho da salvação? Ele sabe que Jesus é o caminho. Então tem um monte de gente que também sabe. Comemora a Páscoa, comemora o Corpus Christi, não é assim? Né? Toma a Eucaristia, toma a ceia, né? Tem muita gente dentro da igreja, inclusive, que sabe disso, né? Sabe que Deus é gracioso, sabe que Deus é um Deus de misericórdia e sempre está pronto, né, para recompensar a justiça, né? Então, sabe que Deus é justo para punir, né? E aí quando a gente está falando justo para punir, a gente está olhando numa perspectiva, que a gente já estudou sobre isso na Nova Aliança, né? A diferença de punição, disciplina e consequência de pecado, né? Então, sabe que ele é justo para punir quando a gente está falando do final dos tempos, né? Então, o juízo virá, né? No final dos tempos. Mas, enfim, Tiago, eu tinha pedido para o Dário, Tiago 2,19. Ok. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Até os demônios têm medo de Deus, sabe que Deus é justo para punir, sabe que Deus é gracioso para recompensar, tá aí, né? Eles também, os demônios também acreditam que toda a escritura ela foi transmitida pela inspiração de Deus, isso eles sabem. Também a admiração de tudo que está contido na Bíblia, eles sabem que, na verdade, isso provém de Deus, né? A fé de um demônio vai além para, de uma forma bastante interessante, né? Afirmar que Jesus é o Filho de Deus. Homens não fazem essa afirmação, mas os demônios fazem. Olha que fé do demônio, né? Lucas 4,33, Kátia. E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz: Ah, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Olha só. E o verso 41, Kátia? Também de muitos saíam demônios gritando e dizendo: Você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Então, aqui nós temos uma expressão que às vezes a gente nem vê em alguns homens, né? Eu tenho alguns amigos que manifestam fé de outra maneira, mas percebe que isso para John Wesley não é fé. Só você acreditar que ele é o Filho de Deus. Porque a fé não salva. Essa fé não salva. Né? Se for assim, então os demônios estão salvos. Entenda isso. E a gente às vezes passa uma vida toda dentro da igreja com um conceito demoníaco de fé dentro de nós, acreditando que a fé é só isso. Por que essa fé não salva? Porque essa fé é uma fé fria. É uma fé especulativa. Ela nunca envolve o coração, percebe?
ela não envolve o verdadeiro sentido do ser. Ela não vem de dentro. Ela vem a partir de um conhecimento, de um ouvir falar, não de uma experiência. Ele sabe que mais cedo, mais tarde, eles vão ser subjugados por Deus. E então, essa fé, ela está pautada no medo. Percebe isso? Então, por exemplo, eu conversei com uma pessoa dias desses, a pessoa, então, pastor, eu sei que eu tenho que ir para a igreja. Eu sei que... Você sabe que você tem que ir para a igreja para quê? Pelo amor de Deus. Quem diz para você que você precisa ir para a igreja? A gente vai ver que esse tipo de discurso está pautado no medo. Aí vai explicar para o cara que essa fé é igual a do capeta. É ou não é, Gorinha? O cara vai brigar comigo, gente. Aí a gente fala assim, mas melhor na igreja do que no mundo, né, pastor? Tá bom. Mas não é só isso, gente. Então, eles, na verdade, eles não estão dispostos. Essa fé do demônio, John Wesley diz que não há uma disposição de uma mudança de vida. Eles não se submetem a Deus, né? Essa fé não é fonte vital para eles. O crer em todas essas coisas, que todas essas coisas são reais, certo? Todas essas coisas são verdadeiras. Mas isso não é o que faz com que a vida seja envolvido por essa verdade tão absoluta assim. Né? A fé cristã envolve todas essas coisas, mas nos move em direção a todas essas coisas. Essas expressões para nós são vitais, diferente da fé do demônio, que sabe que tudo isso é verdade, mas não vive por essa verdade. Tá claro isso? Alguém tem alguma dúvida a esse respeito? Tranquilo mesmo? Então tá bom. Então vamos à terceira experiência de fé. Então, que é a fé que ele diz que é circunstancial. Tá bom? Então, John Wesley, ele usa como personagem, então, quem? Os apóstolos, né? É isso? Então, esses personagens para Wesley, eles tiveram uma experiência única com Jesus, né? Todos nós sabemos disso. Os caras andaram com o mano. Os caras andaram com Jesus. Meu Deus, se eu falar mano, tem algumas pessoas que reviram no caixão da sua incredulidade, né? Jesus é o mestre adorável, amável, Senhor idolatrado. Meu irmão, cara, só quem experimentou essa fé que justifica nos aproxima de Jesus a esse ponto de tamanha intimidade, né? Então, para Wesley, eles tiveram uma experiência de caminhar com Jesus e eles experimentaram a fé em Jesus, na verdade, em dois aspectos, né? Quem é que pode me dizer? Dá para perceber no texto. Que aspectos os apóstolos, eles tiveram uma experiência de fé, vocês sabem? Não? Parece muito pelo poder, né, professor? Por causa do poder, né, que eles tinham, né, que eles adquiriram junto com Jesus. Né? Então, por isso que ela é circunstancial, Reginaldo, né? Porque ora eles criam, ora eles não criam. Então, quando manifestava o poder, eles acreditavam. Quando, de repente, não tinha, eles tinham uma experiência não tão bem sucedida, eles deixavam de acreditar. Por isso que ela é circunstancial, tá? E eles tiveram uma experiência de fé em dois momentos. Antes da ressurreição de Jesus, eles tinham uma fé. E depois da ressurreição de Jesus, eles tiveram uma outra experiência de fé. Tá? Então, isso fica muito claro para Wesley. Para Wesley, a fé dos apóstolos, enquanto Jesus
ainda estava sobre a terra, era determinado pelas circunstâncias, né? Como você disse, ora crê, ora não crê. Vamos abrir? Kátia, me ajuda? Mateus 17. Vamos ler de 17 a 20. E aí, Carlinha, abre Lucas para mim. Capítulo 17 também. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível. Então, esse é o momento que eles não conseguem expulsar o demônio do filho do homem que se joga no fogo, né? Então, Carlinha, antes do 17, leia para mim 10, 17. Ó, no mesmo aspecto, tá bom? No mesmo contexto. Não no contexto exato do pai, mas de expulsar demônios. Vamos lá, Carla. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Aí agora, eles estão felizes, porque os demônios, eles conseguiram expulsar os demônios. Agora, Carlinha, vai lá no 17, capítulo 17 de Lucas mesmo, versos 5 e 6. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Aí agora, né, os caras estão pedindo fé. Né? Então, percebe que isso depende do estado deles, depende da circunstância. Tem hora que ele tem hora que ele não tem hora que eles estão servindo, tem hora que eles não estão servindo. São inconstantes, né? Jesus dá umas prensas neles, em algumas vezes, justamente por conta disso, né? Homens de pequena fé, né? Então, essa inconstância deles é porque eles estão pautados nas circunstâncias. Estão pautados em sentimentos. Eles estão pautados em sentidos, né? Pensamentos equivocados, às vezes, que tem. Essa não é a fé cristã. A fé dos cristãos, posteriores à ressurreição, sim, é importante a gente levar em conta a partir dos apóstolos, né? Porque a partir da ressurreição, eles são capazes de reconhecer toda a necessidade de Jesus. Eles são capazes de reconhecer o mérito da morte de Jesus. Eles conseguem se deparar com o poder da ressurreição. Essa fé é uma fé que a gente precisa levar em conta dos apóstolos, sim, né? Então, mas enquanto Jesus estava caminhando com eles, muitas vezes a gente manifesta a fé assim também. Quantas e quantas vezes, gente, vocês mesmos chegaram para um irmão, para uma irmã, e falaram: não, você não pode desistir agora. Poxa, não é só porque está acontecendo isso que Deus te abandonou, né? Então, nós não somos medidos se Deus está com a gente. Eu creio quando tudo vai bem. Quando as coisas não vão bem, aí eu deixo de acreditar. Isso não é fé. Tá bom? Tranquilo? Alguém tem coragem de dizer que se enquadrou em alguma das três? Vai lá, Guarinha, fala então. Você é o homem corajoso da turma. Essa semana eu estava pensando muito sobre isso. Porque até falei, vou fazer um vídeo evangelístico, porque eu pego com as minhas lições, né? De ânimo dobro, uma hora tá bem, uma hora tá mal. Cara, você dá uma baladinha, você já fica, pô, mas será que aconteceu? É uma fé circunstancial, que não é baseado numa fé verdadeira, pura, que sabe que independente de todas as coisas, Deus está contigo. Se acabou o dinheiro, você olha para semana que vem e fala, e agora, ferrou? Ué, mas Deus fala que ele vai te sustentar, então calma aí, então não mude assim, né? Então Deus está falando comigo essa semana, bacana. E eu já passei, só na fé do diabo que eu não creio. O resto eu já passei, do pagão também não. Mas eu já dei essa variada. Mas graças a Deus tenho entendido e compreendido a fé verdadeira.
por mais que você entenda assim, eu consigo perceber na vida dos cristãos contemporâneos muito mais a fé do diabo do que qualquer uma outra. A fé circunstancial Verdade. tem em segundo lugar, mas a fé do diabo, tem gente que crê como o diabo crê. É verdade. Sabe que Deus é Deus, sabe que Deus é poderoso, reconhece Jesus, reconhece os feitos, né? Mas Verdade. Então, o diabo é assim. aí, Fala, Carlinha. eu acho, por exemplo, a fé do diabo, né? Não em conta a fé do diabo, que ele nos submete. Então, acho que eu posso colocar que eu tenha, em alguns momentos eu vivi isso, porque se Deus falou que era para fazer uma coisa, eu não fiz, eu não me submeti a ele. Então, eu tive uma fé ruim. Eu entendi que era para ser feito, não fiz porque eu fiz minha vontade, então eu não me submeti. E eu não deixei de acreditar em Deus, certo? Eu sempre, né? Continuo acreditando, tive uma experiência, mais uma vez que não faço, então não fui, né? Não cumpri, não? Mas também aí, Carla, não é por um senso, uma linha muito tênue, né? Não é por um senso de obrigação, né? O submeter-se a Deus não é no sentido de que Deus quer que eu faça alguma coisa para Ele, simplesmente. Sempre o fazer alguma coisa tem que envolver o próximo, né? A obra de Jesus Cristo, que precisa ser dado continuidade, é com base em dois aspectos, né? De amor a Deus e de amor ao próximo, né? E então, às vezes também a gente precisa entender que algumas pessoas acreditam que o legalismo e confundem o legalismo com fé. Precisa realizar alguma coisa para poder se sentir cristão. A gente trabalhou sobre isso semana passada também, né? Para eu saber que eu estou com Deus, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Acho que a gente conversou no meio da quarentena sobre isso também, né, Carlos? E isso é legalismo, né? Isso é fruto de ativismo. Então, estar conectado a Deus é, sobretudo, estar a serviço do reino em qualquer hora, em qualquer lugar, em todo tempo, seja em casa, seja na minha relação com a minha esposa, com os filhos, com os meus irmãos, com a turma que está passando aí na rua, né? É entender que eu não tenho um comportamento em uma esfera da vida de um jeito, no trabalho de outro, na igreja de outro, em casa de outro, na escola de outro. Não, não. Eu sou cristão em todo o tempo. Uma vez uma pessoa me disse assim, mas pastor, você acredita mesmo na Bíblia? Falou exatamente assim. Você acredita? Em pleno século XXI, você acredita em tudo que está escrito aí? Eu falei, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tivesse lendo, e se você tem a compreensão de que a Bíblia, ela traz conceitos deste mundo, então eu vou dizer para você, o mundo mudou muito, realmente. E a Bíblia está desatualizada. Mas se você entender que a Bíblia traz conceitos que não são deste mundo, mas são do reino de Deus, então tudo que está na Bíblia é imutável. Então, pode passar céus e terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Quando ele fala, não vos amoldeis a este mundo, significa que os conceitos da vontade do Pai são perfeitos, são agradáveis e são eternos. Conceitos eternos não mudam de acordo com as circunstâncias. Não mudam de acordo com a sociedade que a gente está inserido. Nós somos o que somos em Cristo Jesus. Porque o que Jesus é eterno e imutável. Então, eu creio na palavra, porque a palavra ela não muda com o tempo.
o caráter de Deus não altera com a circunstância. Entenda isso. É isso, gente. Então, aqui a gente já começa a explicar um pouquinho o que é fé. Tá bom? Alguém quer dar mais alguma declaração? Fazer alguma pergunta? Então, fé em Jesus Cristo. A fé, então, por meio pela qual nós recebemos a salvação, é fé em Cristo. Então, eu recebi a salvação e veio no pacote a fé. Tá? Cristo e Deus, por intermédio de Cristo, são indissociáveis. Vou explicar esse negócio que parece meio estranho, né? John Wesley, ele foi desenvolvendo esse pensamento e isso se consolidou em 1746. Antes, John Wesley, ele acreditava só em Deus, tá bom? Ele acreditava em Deus. E ele, ao acreditar em Deus, pensava que isso era o suficiente. Deus enviou seu filho que morreu. Jesus só cumpriu, só foi obediente a Deus. Não. Depois isso foi mudando, né, em Wesley. E aí ele entendeu que sem Cristo, Deus não teria salvo ninguém. E Jesus, sem Deus, não teria consumado sua obra. A necessidade de crer em Jesus e crer em Deus são indissolúveis. Entendeu isso? Crer em Jesus como sendo de total importância no plano, porque ele teve vontade. E a gente só consegue entender isso de verdade quando a gente passou pelo estudo da nova aliança, da aliança abrâmica que entrou pela fé. Lembra disso, Carlinha? Vocês viram com Samuel também? Vimos. Eu não sei se depois vocês assistiram na aula da nova aliança, eu desenvolvendo isso, né? Por que é que Jesus morreu? Jesus morreu porque ele estava aliançado com o Pai. E aí, quando todos os pecados da humanidade vêm sobre ele, há uma quebra de aliança. Por isso Jesus morre. Se vocês não assistiram e não entenderam isso, então é importante que vocês assistam também as aulas que nós demos sobre nova aliança, tá? Esse é um ponto crucial de compreensão para nós. E aí a gente consegue perceber o que John Wesley está falando aqui, né? Cristo e Deus, por intermédio de Cristo, são indissociáveis. Crer na obra de Cristo sem abandonar Deus e crer em Deus sem abandonar a importância de Jesus. Então, Deus enviou o seu Filho e o Filho cumpriu sua missão. Então, não havia como a vontade de Deus se manifestar sem Cristo e de Cristo realizar sua obra redentora sem Deus. Tá bom? E aí, isso é o que distingue a fé de um pagão. Na verdade, e aí como eu disse para vocês, John Wesley, ele confessa que mesmo depois de Aldersgate, ele ainda tinha a fé em Deus, né? E ele vai desenvolvendo isso. E aí, 8 anos depois, em 1746, Wesley atribui, pelo menos em parte, o sucesso do reavivamento que eles estão vivendo na Inglaterra, como parte deste foco, de que Cristo é o Redentor, e a fé é em Cristo. Tá bom? Leia para mim, aí Darinho, na tela, por gentileza. Ó. Esse é uma citação da autobiografia espiritual de John Wesley, publicada por John Telford. Se eu não me engano, eu acho que é um compêndio de 8 volumes, e essa citação está na página 264, no segundo livro dele, né? Quando John Wesley está fazendo o prefácio, ou a apresentação da experiência dele de Aldersgate.
Leia para mim, Dário, por favor. De 1738 até hoje, falando continuamente de Jesus Cristo, estabelecendo-o como a única fundação para toda a educação, fazendo-o para toda a edificação, fazendo-o tudo em todos, o princípio e o fim, pregando apenas sobre esse plano. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra de Deus se alastra. A palavra de Deus se alastra como fogo em meio ao restolho. Então, ele está fazendo uma menção ao avivamento que eles estão vivendo, né? E ele compreende que o avivamento está acontecendo porque o povo está crendo em Jesus. Tem fé em Jesus. Tem a fé nessa obra consumadora de Jesus. Tá bom? Um outro aspecto, então, do que é fé é uma disposição do coração. Tá? E a fé justificadora é diferente da fé dos demônios, porque ela não é apenas especulativa, como a gente falou, ela não é simplesmente racional, simplesmente. Tá? Uma admissão fria, sem vida, de uma série de ideias aí na mente a respeito de Deus ou de Jesus. Tá? Wesley, ele não exclui, então, o componente intelectual da fé. Ele não faz essa distinção. Mas ele diz que ela só, por uma questão de razão, ela é insuficiente. Pastor. E ela precisa se juntar ao que ele chama de disposição do coração. Embora a gente sabe que o coração é um órgão vital nosso, mas toda vez que a gente fala de coração, a gente remete a sentimento, a emoção, verdade? Tá? Então, para a gente entender, a mente ela deve instruir o coração e o coração cativar a mente. Para John Wesley, razão e emoção precisam caminhar juntos. Então, ou a emoção vai vir muito mais das experiências, né? Então, na verdade, o Wesley, ele percebe que os pecadores recebem a graça justificadora de Deus com todo o seu ser. E não de maneira fria. Eles são levados a uma experiência agora dessa salvação de modo que ela se desenvolva. Eles são guiados a um processo de santificação pelo Espírito de Deus. Né? A fé ela não para também só na justificação, mas ela se desenvolve, tá bom? Wesley não exclui o componente da razão, a razão e a emoção caminham juntas, a fé justificadora nos leva a obedecer, nos leva a amar, então, a Deus também. Terceiro e último aspecto. Oi, querido, pode falar, Darinho. Não, é só para falar para quem gosta de ler, Sermão 70, de Wesley. O nome do sermão é O Caso da Razão Imparcialmente Considerada. Razão e fé caminham juntas. É isso aí. Então, a morte é o único meio de redimir a humanidade. A morte de Jesus. Por isso, reconhecer o mérito da morte de Jesus é um aspecto da fé. Então, a morte de Jesus é o único meio de redimir a humanidade. É a morte de Jesus. A fé justificadora, ela vai além da fé que um apóstolo tem ou tinha enquanto Cristo estava na terra, né? Então, ela reconhece a necessidade, ela reconhece o mérito da sua morte e o poder da ressurreição. Então, assim, a fé olha para a morte de Cristo como o único meio suficiente de redimir a humanidade da morte eterna. E para a sua ressurreição como remédio para restaurar a humanidade durante a vida para a imortalidade, tá bom? Então, nas palavras de Wesley, a fé cristã constitui-se no seguinte. Vamos pegar alguém para ler aí para a gente. Alfredo, lê aí para mim, por favor. A fé cristã é, então, não só um reconhecimento de todo o Evangelho de Cristo,
mas também a completa confiança no sangue de Cristo, a confiança nos méritos da sua vida, morte e ressurreição, e inclinação a Ele como nossa expiação em nossa vida, que foi dada por nós e vivendo em nós, em consequência a isto, o fim com Ele e mantendo-se fiel a Ele, como nossa sabedoria, retidão, santificação e redenção, ou, em uma palavra, nossa salvação. Então, no sermão Salvação pela Fé, existe uma definição um pouco mais abrangente de tudo isso que a gente conversou, né? A respeito da fé. Então, não é surpresa para a gente perceber que John Wesley, depois de 1738, ele começa a definir fé sempre em termos de aceitação e confiança. Aceitação e confiança. Então, a fé cristã correta, a fé verdadeira, ela não se refere só a acreditar nas escrituras, na palavra de Deus, né, nas santas escrituras. Não é só a gente seguir os artigos da nossa fé, né, que nós metodistas temos os 25 artigos de fé. Não é só isso, mas também diz respeito a crer, a confiar de forma firme, incontestável, de que nós somos salvos, né, do inferno, porque é isso que a humanidade merecia por conta do pecado, a morte eterna. Nós somos salvos da danação por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, para Wesley, essa é uma certeza incontestável. Então, se sabe quando alguém é crente, quando fala, se você morrer hoje, você vai para o céu? Ai, não sei. Rapaz, isso não é fé cristã. E vamos lá. É brincadeira, mas dentro das nossas igrejas está sim de gente que não tem certeza da sua salvação. Verdade ou não é, gente? Então, essa fé também vai nos levar a crer de todo o coração, apesar das circunstâncias, apesar dos sentimentos do que a gente está vivendo, apesar do que a gente está sentindo, do que a gente conhece ou desconhece, né? Então, ao ser humano, pode até parecer, nessa definição, algo simples, né? Para algumas pessoas vão falar, vocês são alienados, né? Vocês são ignorantes, isso não é assim. Mas essa é uma virtude que brota de Deus em cada um de nós, por intermédio da palavra de Deus, né? Para nós se torna uma verdade que é imutável. Eu creio com toda a minha força. Por quê? Porque é um negócio que não dá para tirar de dentro de mim. Eu creio nisso, eu vivo por isso, estou fundamentado nisso. E todas as coisas que são concernentes à minha vida precisa estar enraizada nessa certeza de que Deus me ama, de que Deus caminha comigo, de que Ele morreu pelos meus pecados, de que Jesus Cristo, Ele é a fonte desse meu novo ser, desse meu novo estado de vida. A sua morte, ela foi muito mais do que significativa para mim. Ela cumpriu o seu propósito, ela me salvou. Através da morte e ressurreição do meu Senhor, eu sou nova criatura. Isso é fé. Amém? Reginaldo, vai lá, Darinho. E aí a gente entende assim que por que Wesley afirmava isso de uma certa forma e com convicção, porque a época dele, o século XVIII, muita coisa estava acontecendo no mundo da ciência, no mundo da intelectualidade, com o iluminismo, que foi contemporâneo dele, a briga da questão do teocentrismo para o antropocentrismo, essas lutas todas que ele viveu, e ele persistindo, ficando firme, não esmorecendo e dizendo que tudo isso que a gente está acabando de falar aqui, que a salvação é pela fé. É interessantíssimo isso. Um momento que é um momento que ele tem no coração a reforma da igreja anglicana, né? Nunca a separação. Sim. Né? Nunca, 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 nunca.
Então, é um grande erro a gente dizer que John Wesley fundou a igreja metodista. Nunca digam isso. John Wesley morreu anglicano e morreu dizendo: não se separem da igreja anglicana. Precursor do metodista talvez seja mais certo. Nem precursor do metodismo. Quem foi precursor foi o Charles Wesley, né? Com as ações, com tudo. Por isso que é interessante, o precursor do metodismo foram os irmãos Wesley. Charles, ele se dedica um pouco mais para a questão da música, né? Isso. Mas é John que acaba desenvolvendo também a teologia e a forma do metodismo se manifestar, né? Depois a escola, em 1748 também, tudo aquilo. E toda a obra, missão, toda a ação da fé, a gente consegue perceber melhor em John Wesley, né? Então, essa fé e essa certeza da salvação, né, também não nos leva a reter. Né? No sermão de John Wesley a respeito do dinheiro, que é uma coisa que nós precisamos estudar bastante, John Wesley, ele entende, cara, eu não vivo mais pelo dinheiro. Eu vivo para o meu Senhor. Então, ganho quanto puder, né? Que a gente conhece, né? Ganho quanto puder. Invista o quanto puder. Como é que é? Ganho quanto puder, invisto quanto puder, guarde o quanto puder, né? Ganho quanto puder, guarde o quanto puder, invisto o quanto puder, né? E isso também é um resultado da fé, porque agora ele vive a fé manifestando-a no mundo. E aí, sal e luz do mundo, célebre frase, me dá só 100 homens que creem de fato, que não desejam outra coisa a não ser viver com Deus, caminhar pela palavra. A gente vai transformar essa terra, vamos mudar o mundo. Né? Não precisa de muita gente, não. Então, como obter essa fé? Tá? E aí a gente já está concluindo, gente. Opa. Quem pode ler? Me ajuda? Pela ordem aqui. Romanos, Kátia. Então, Kátia, o primeiro. Reginaldo, Lucas, pode ser? Eu tinha aberto Romanos aqui. Então vai, abre Romanos, vai você. Kátia vai em Lucas. Naná, lê Mateus para a gente. E pela ordem aqui. Carlinhos, pode ser você? Lê para nós o Romanos 10, 17? Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, a medida da fé, né? Então, a gente percebe que Deus repartiu para cada um de nós, sem distinção. Já está em nós, tá? Ela vem no pacote da graça. Pode essa medida da fé, então, ser acrescida? De certa forma, John Wesley acredita que sim. A fé como princípio é inalterável, tá? Ela não pode ser acrescentada em nada. Não existe mais ou menos certeza. Certeza é certeza, tá? Mesmo acontece com a convicção, tá? Para Wesley. Vamos ver aí os outros textos. É Kátia que vai ler o Lucas? Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumente-nos a fé. E aí, lê o próximo texto. Ao que o Senhor respondeu, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a essa moreira, arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Então, assim, se a gente tem fé, ela precisa ser colocada em prática, certo? Se ele colocou em nós, e a gente, na verdade, não manifesta, a gente deixa de ver. Aí ele fala assim, ó, se você tivesse uma fé pequena, se a tua fé
fosse uma fé pequenininha, né? Se a fé que Deus depositou dentro de você é pequenininha, ela já seria o suficiente para. Então não significa que nós não temos fé. Significa talvez que você não esteja usando-a, né? Certo? Então vamos lá, Mateus 17:20. Quem é que ia ler? Aninha? Jesus respondeu-lhes: Por causa da fraqueza da vossa fé, pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Pastor, Oi, uma vez na escola dominical, o Alfredo está aí, ele pode ratificar o que eu vou falar. Ele falou isso aí, essa palavra, a diferença entre do tamanho ou como um grão de mostarda. Você lembra disso, Alfredo? Lembro sim, Dario. Fala aí, então. As palavras são suas. Não, o que a gente às vezes atenta aqui na palavra, quando ele compara a fé com o grão de mostarda, e toda vez que um grão de mostarda é mencionado na Bíblia, não pelo ínfimo tamanho do grão, mas sim pela capacidade de crescimento, né? É uma coisa miudinha, mas vem a se transformar numa árvore grande, no qual debaixo da qual se acampam as aves, não sei o quê, né? Então, toda vez que a palavra fala a respeito de grão de mostarda, é pela comparação do ínfimo tamanho com o grande tamanho da árvore, né? E quando a palavra nesses trechos aqui fala tem que ser como um grão de mostarda, eu acredito não tem que ser pequeno como o tamanho de um grão de mostarda, mas tem que se comportar como um grão de mostarda, que parte de algo pequeno e que pode crescer e ter muita utilidade, né? É isso aí. De algo que pode aparentemente ser insignificante, né, Alfredo? Isso. Por conta do tamanho, mas na verdade, na sua aplicação, no cumprimento do seu propósito, se torna algo extraordinário, se a gente for mensurar por aquilo que era inicialmente, né? Sim. Então a convicção, né? Quando John Wesley fala sobre convicção, ele fala de certeza, né? Na sua definição, né? É uma certeza, é um conhecimento exato, né? Então, Lucas 17:5 aí, né? Os apóstolos pedem a Jesus para aumentar-lhes a fé. Em Mateus 17:20, Jesus fala da pequenez da fé dos apóstolos. E se é pequena, ela, na verdade, ela não é insignificante. Então, ela pode ser aumentada, mas aumentada não é ser do tamanho do grão de milho. Né? O que ele está querendo dizer é que, por mais que ela seja, né, do tamanho do grão de mostarda, ela precisa ser como diz o Alfredo aí, né? Então, como é que isso é possível? Romanos 10, quem vai ler? Romanos 10:17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, a palavra de Cristo, o evangelho de Cristo, né? Então, dessa forma, à medida que o nosso conhecimento de Cristo e da palavra é acrescido, né, em relação a ele, também a gente vai dando crédito e a gente vai crendo, a nossa fé também, ela vai se desenvolvendo, vamos chamar assim, tá bom? Como o Alfredo trouxe para a gente nessa manhã, então, ela vai sendo aumentada, é nesse sentido, né? Então, obtemos a fé da parte de Deus ouvindo e crendo na palavra de Cristo. Renovamos a mente pelo conhecer e crer na palavra de Deus, e assim nós vamos sendo transformados, tá bom? Fé e esperança. Fé é fonte geradora, né? Palavra de Deus. A fé cristã e esperança
são parecidas, mas elas não são iguais, tá bom? Essa é uma outra ênfase que John Wesley dá. A esperança tem como fonte geradora a alma humana, e a fé cristã, como a gente já viu, tem a fonte na palavra de Deus, a palavra de Cristo. A esperança é uma atitude positiva diante do indefinido, diante do subjetivo, né? Como ela não é alicerçada em fatos, então, às vezes, ela pode permitir dúvida, especulação, questionamento. Mas a fé é a certeza que brota de tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz a respeito de nós, né? E isso está enraizado na nossa mente. Na verdade, é uma certeza que nós temos no coração. Então, mente e coração alinhado, né? Então, não permite dúvida. Por mais que os fatos, por mais que as coisas não estão caminhando do jeito que a gente queira, a gente acredita. Por quê? Porque a palavra de Cristo, ela foi proclamada a esse respeito. Não tem especulação mais. Para nós, é verdade imutável, né? Então, as opções que a gente tem a partir da fé é que a gente, a partir de agora, a gente se submete à vontade de Deus, nós obedecemos a Deus e nós vamos ser achados por Ele, ou fiéis ou infiéis, né? Ou eu creio ou eu não creio nisso. Ou eu vivo por isso ou eu vivo por aquilo que eu resolvi acreditar, tá? Para concluir, quem pode ler para mim, por favor, na conclusão, Catinha? Fé é o apoio insubstituível da vida cristã. A fé não se origina nem pode ser aumentada a partir dos nossos esforços. A fé é a única condição válida para a justificação, não como recompensa. Wesley declara que não nos justificam nem a nossa fé e nem as nossas obras. O que nos justifica é a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós cremos simplesmente em sua maravilhosa obra. A fé, um dom de Deus, é pura receptividade, plena aceitação daquilo que Jesus Cristo fez. Em resumo, tentei resumir aí nas frases tudo que John Wesley aí tem de compreensão a respeito da fé. Perguntas, dúvidas? Bom demais estar com vocês, compartilhar com vocês essa manhã. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada uma de vocês no decorrer desse dia, dessa semana. Lembrando que nós temos culto hoje à noite. Deus abençoe vocês. Continue derramando virtude sobre vocês. Pai Santo, obrigado por essa manhã. Obrigado por poder compartilhar com os meus irmãos. Porque nós somos, de fato, família da fé, porque cremos em Ti, Te amamos e reconhecemos todo o Teu favor para conosco. Nós declaramos nessa manhã que o Teu sacrifício naquela cruz para nós foi o suficiente para que pudéssemos ter em nós a salvação, a vida eterna, a presença do Teu Espírito em nós, a Sua palavra de forma que conseguimos aprender e também usarmos na nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela vida dos meus irmãos. Eu sei que é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que tem derramado sobre nós o seu cuidado contínuo. A tua bênção está sobre as nossas vidas e nós cremos que em Ti estamos seguros. Guarda-nos também no restante desse dia, dá-nos, Senhor, a compreensão deste cuidado contínuo seu em tudo que fizermos e no restante dessa semana. Que Teu Espírito Santo nos proteja, nos livre das ciladas do maligno, nos dê discernimento diante das decisões que temos que tomar e que, para a glória do Teu nome, o Teu reino continue crescendo em nós e através de nós. Para a glória do Teu nome que oramos. Amém, Jesus.